Então, meus amigos, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Pois é, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro. Que bom, então, que nós já vamos nos encontrando para formarmos a nossa equipe para a oração desta tarde e noite, ela que vai congregar tantos amigos em tantos lugares diferentes do mundo, numa reunião com o objetivo bem claro de que somemos em prol dos necessitados, eventualmente de um que outro aqui mesmo do nosso grupo, alguém dos seus contextos familiares, de tal maneira que o bem se multiplique a partir daqui. Sejam todos muito bem-vindos, que vocês tenham aquela água, porque ela será devidamente magnetizada em proveito de nós todos e também de quem nós a pudermos entregar. Lembrem-se dos nomes, ampliando sempre, com lembranças de mais e mais pessoas, pessoas quaisquer, pessoas todas com quem, por alguma razão, nós já convivemos um dia. Quem sabe até desde a nossa infância até os dias atuais. Que nós também valorizemos os desencarnados, os que partiram tanto recentemente como há muito tempo atrás, porque estão vivos e podem estar ainda necessitando de ajuda, mesmo que tenham ido embora, como se diz, já há muito tempo atrás. Que vocês escolham um lugar silencioso, confortável, e que nós também busquemos a nossa serenidade, o nosso mundo interior, nossa essência. Portanto, como filhos de Deus, Deus em nós, para que possamos nos enxergar, possamos nos ver, nos reconhecendo, trilhando um longo caminho, realizando a nossa própria história e desejando muito que a cada dia sejamos capazes de reconhecer as nossas deficiências, as nossas más inclinações, eventuais vícios, para, em nos conhecendo melhor, sermos capazes de uma linda transformação, buscando pelos parâmetros de vida eterna as virtudes, todas aquelas especialmente que o nosso Senhor Jesus, que nos observa a todos, que nos conhece a todos, pelos nossos nomes, como ele havia dito ao paralítico de Cafarnaum: Natanael, bem Elias, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. Que nos sintamos abençoados, envolvidos
numa atmosfera de proteção, de luz que nos venha do mundo maior, trazendo-nos claridades, consciência, para que as nossas mudanças sejam operadas logo, porque a felicidade de cada um na vida futura depende exatamente disto. Que não queiramos ser os mesmos, apenas preservando o que é definitivo em termos de condições morais e buscarmos tudo aquilo que ainda nos falta, enriquecendo-nos por dentro, para que sejamos, aliás, também cada vez mais úteis nos cenários onde a justiça divina, o amor de Jesus nos puser. Senhor e Mestre, estamos todos aqui com os mesmos objetivos: nos afastarmos das coisas menores do mundo, deixarmos compromissos comuns por uns instantes, para nos identificando com o bem, o amor, a verdade, a saúde, a paz, a liberdade moral e espiritual. Que possamos ir seguindo adiante, renovando-nos sempre, contando contigo, nos mostrando o que é que de verdade nós devemos buscar, realizando nas tarefas do dia a dia as etapas que construam o nosso bem-estar. Senhor Jesus, somos um grupo familiar que se reúne sempre, já há bastante tempo. Como sabem os teus mensageiros que nos acompanham todo este tempo. E hoje, de novo, observando as condições da vida humana no planeta, milhares e milhares de doentes, de enfermidades diferentes, na verdade, bilhões de enfermos encarnados e outro tanto desencarnados, com as mesmas carências, dificuldades, sofrimentos, lembrando de tudo o que tem feito as pessoas sofrerem muito. Enfermidades do corpo, transtornos mentais, problemas, às vezes, da maior gravidade, tanto num cenário como em outro. Aqui estamos, Jesus, rogando pelo bem, pela saúde, quem sabe até pela cura, sempre que possível, destas ovelhas todas, vitimadas pelas consequências dos erros antigos, em qualquer época da caminhada de cada um, ao longo da sua própria história, comprometendo-se perante as leis de Deus e colhendo agora os cardos da dor e do sofrimento.
ovelhas todas, por elas e pelo seu entorno, espíritos imperfeitos, participando do adoecimento de todo mundo, seja qual for o país, a cidade, as condições de cada um. Que o nosso fluido, Jesus, através das nossas melhores vibrações e radiações psíquicas, tudo isto, Jesus, na medida em que Tu te apresentas, tanto quanto Maria de Nazaré e os demais amigos dos céus e da terra, espíritos muito preparados, de uma linda elevação moral, que eles nos abracem, nos envolvam, percorram todos os hospitais e clínicas do mundo inteiro, identificando os pacientes de maior gravidade, risco de vida, leitos de terapias intensivas, emergências, centros cirúrgicos, hospitais de oncologia. Então, Jesus, problemas cardiovasculares, metabólicos, infecciosos, em meio a todos os demais que a medicina conhece bem no mundo moderno, mas ainda limitadíssima, porque trabalha dentro de uma visão mecanicista, materialista, cartesiana, deixando muitas vezes, até hoje, como que a noção de que tudo reside na alma, de que tudo começa no espírito imortal. Então, Jesus, as tuas bênçãos para todos, homens e mulheres, crianças e adultos, bebês recém-nascidos, problemas congênitos, tanto quanto os idosos, com problemas clínicos próprios desta faixa etária, além de problemas neurológicos, de demências, incluindo o Alzheimer, os transtornos mentais, as crianças com TEA, TDAH, transtorno desafiador, a esquizofrenia, o pânico e muito, Jesus, a dependência química, terrível flagelo da humanidade há tanto tempo e, sobretudo, na atualidade. O crack, o skunk, as drogas K, o alcoolismo, o fentanil, a cocaína, a heroína, as anfetaminas, panorama de atraso moral, de doença mental, sofrimento, luto, morte, muitas vezes suicídios involuntários, indiretos, formando verdadeiros mortos-vivos aqui neste mundo, ainda tão distante do bem.
nossas forças por todos eles, rogando-te que tu possas livrá-los dos obsessores contumazes, afastando milhões e milhões de pessoas de um caminho mais reto, alcançando a felicidade. Que os médicos do espaço, equipes imensas de trabalhadores devotados ao bem, usem a nossa humilde colaboração em prol de tanta gente cujo nome não conhecemos, pessoas desesperadas, adictas, em busca de mais uma dose, mantendo-se prisioneiras definitivamente nesta vida. Cuida, Senhor, dos suicidas, dos depressivos, dos obsediados, em meio a tão grave transtorno mental. Os ansiosos, cuida, Jesus, dos demais enfermos que estão por todo lado, compondo boa parte da humanidade, nunca esquecendo de que a maior parte reside. Sempre foi assim, no mundo dos espíritos, nos umbrais e nas trevas. Senhor Jesus, nossa súplica pelos abortados, 37 milhões somente este ano, mortos, hoje grande parte desamparada, aflita, sem expectativas, desespero. Que as falanges do teu amor desçam e vasculhem todos os departamentos da vida humana. Estejam eles perto das suas respectivas mães ou pais, estejam eles como ovoides atrelados aos centros de força dos envolvidos que geraram o sofrimento deles, tanto quanto aqueles vivendo nas zonas tristes, precisando de resgate, precisando da devida assistência, do devido amor dos céus. Abençoa, Jesus, onde quer que eles estejam e como são, como que tantos, que ninguém fique desamparado e tenhamos logo o resgate, a bonança, o alívio desse sofrimento único a que foram submetidos tantos dos nossos irmãos neste ano. Os suicidas, Jesus, já são 900 mil. Todos sofrendo as consequências de uma vida difícil, sobretudo da depressão, da ansiedade, da esquizofrenia, gerando as ideias de porem um termo à vida. Socorre-o, Jesus.
levando todo mundo para o alto, para os hospitais, através das correntes de pensamentos luminosos, caridosos, felizes, cheios de amor e de luz, para o socorro imediato de tanta gente. Abençoa, Senhor Jesus, as vítimas da violência no Brasil, no mundo, vítimas do feminicídio, milhares e milhares, do infanticídio, centenas e centenas. Fora, não é, Jesus, as consequências da guerra na Ucrânia e da invasão e do bombardeio da faixa de Gaza no Oriente Médio. Uma tragédia para a qual nós te rogamos mecanismos de paz e todos esses espíritos abissais, obsessores da humanidade, agindo, promovendo a guerra, sejam levados para fora, para longe daqui, desligados dos governos que promovem a destruição, o sofrimento, por estas duas guerras, sobretudo, mas são tantas as outras de menor escala, sobretudo na África, continente de tantos países pobres, miseráveis, cheios de riquezas naturais e por isto mesmo, grupos rivais visando o enriquecimento de cada um. Miséria moral, não é, Jesus? Por toda parte. Protege as famílias, as crianças, os jovens, as mulheres grávidas, de todas as nacionalidades e culturas. Todas, Jesus. Detendo os ensandecidos da crueldade humana, herança de muito longe, desde sírios, desde Capela, acolhidos na terra há milhares de anos, sem nenhum passo sequer adiante no rumo do progresso. E agora comprometendo a família, a sociedade, os países, o planeta, por causa das armas, do comércio delas, dos interesses puramente escusos, próprios de um planeta que é um verdadeiro grande hospital de espíritos com as maiores imperfeições. Protege, Jesus, as populações. Cuida para que venha a tua paz. Um cessar-fogo, uma pausa para a entrada de recursos, a saída de civis. Hoje, Jesus, 1 mês do início desta última, 10.000 mortos apenas no lado palestino. Nós todos oferecemos o melhor fluido, a melhor vibração, pensamentos em prol da paz, rogando-te misericórdia para a humanidade tão infeliz, tão distanciada do bem, das leis
de nosso Pai Celestial. Por isso, tanto sofrimento. Refugiados, imigrantes, todos necessitando de amparo. E a nossa súplica, Jesus, segue desejando o envolvimento dos anjos dos céus, das humanidades solidárias, das estrelas, enviando recursos para podermos vencer as dificuldades que aí estão, afastando para longe o joio que teve a permissão, como tu dizias, de crescer junto do trigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, Doutor Bezerra, Doutor Eurípides, Madre Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, Joana d'Arc, Jorge da Capadócia, São Miguel Arcanjo, Anjo Gabriel e todos os espíritos dirigentes das nações, como o anjo Ismael para o Brasil. Isabel de Aragão, o infante Henrique de Sagres, Pestalozzi, William James, Abraham Lincoln, como também Nelson Mandela, Desmond Tutu, Albert Schweitzer, Francisco de Assis, Chico Xavier, todos eles cuidando da humanidade, tentando amenizar tamanha dor que caracteriza a Terra, o nosso planeta, na atualidade. Muito obrigado, meus amigos, que todos estejam muito bem no país que vocês estão, na Grécia, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, em Portugal, nas muitas cidades aqui mesmo no Brasil. Enfim, sigamos abraçados, confiantes também de que amanhã, no sábado, estaremos juntos novamente. Tenham uma linda tarde, estejam se sentindo protegidos, uma noite cheia de bênçãos, porque as estrelas brilharão eternamente, tanto os corpos celestes, estrelas maiores ou menores, brancas, amarelas, azuis, gigantes, vermelhas, todas elas, mas me refiro a essas almas lindas, a esses espíritos de escol, que também brilham intensamente pela nossa família da humanidade na Terra. Um abraço apertado, muito obrigado e até amanhã. Tchau, gente.